Era uma vez uma viúva pobre e ela tinha um filho, Jack, e uma vaca, Belianca. A vaca dava leite todas as manhãs, e mãe e filho vendiam no bazar, e viviam assim. Mas uma vez Belianca não deu leite, e eles não tinham comida. Mamãe decidiu vender a vaca e abriu uma loja com os lucros. Jack segurou as rédeas e conduziu a vaca ao mercado. Assim que ele chegou, conheceu um velho maravilhoso. Ele disse que gostaria de trocar a vaca de Jack por feijão. E com essas palavras ele tirou do bolso um punhado de uns feijões estranhos. O velho disse que esses grãos são mágicos. Eles precisam ser plantados à noite, e pela manhã eles vão crescer até o céu. Jack ficou muito interessado e concordou. O menino voltou para casa mais cedo. Mamãe ficou muito brava que ele deu a vaca leiteira de toda a área por um punhado de os feijões nojentos. Mas Jack lembrou-se das palavras do velho e decidiu que não havia nada a fazer e plantou o feijão no quintal. Ele subiu para o sótão, triste e adormeceu. De manhã, Jack acordou e viu algo parecido com uma grande árvore no quintal. E isso, ao que parece, seus feijões brotaram. E o enorme caule continuou a crescer para cima até chegar ao céu. Jack saltou no tronco e subiu como uma escada. Ele escalou, até que, por fim, alcançou o céu. Lá ele viu uma estrada longa e larga que o levou a um enorme castelo. Jack foi até o portão e bateu. O portão se abriu e uma mulher alta apareceu na soleira. Gaguejando de medo, o menino pediu algo para o café da manhã. A giganta o deixou entrar, mas o avisou para não chamar a atenção do marido, porque ele é um canibal. Ela levou Jack para a cozinha. Mas antes que ele tivesse tempo de comer metade do seu café da manhã, de repente toda a casa estremeceu com os passos de alguém. O menino não ficou surpreso e imediatamente saltou para a fornalha. E naquele exato momento o canibal entrou na sala. Bem, ele era tão grande quanto uma montanha. O canibal tirou 2 sacos de ouro de um baú enorme e sentou-se para contar as moedas. Ele contou e contou. Finalmente começou a cochilar e começou a roncar. Então Jack saiu lentamente do forno, passou pelo canibal, pegou um saco de ouro e correu para o talo de feijão. Ele jogou o saco no chão e começou a descer a haste cada vez mais, até que finalmente se encontrou em sua casa. Jack contou à mãe tudo o que havia acontecido com ele e entregou-lhe um saco de ouro. Eles começaram a viver com o dinheiro que estava na bolsa. Mas por fim o saco ficou vazio e Jack decidiu tentar a sorte mais uma vez no topo do pé de feijão. Uma bela manhã, ele se levantou cedo e escalou um pé de feijão. A esposa do comedor de homens estava na soleira do enorme castelo. Ela disse que não o deixaria entrar, porque da última vez seu marido tinha perdido uma bolsa de ouro. Mesmo assim, ela teve pena do pobre menino e o deixou entrar no castelo. De repente, os passos de um gigante foram ouvidos, e Jack novamente se escondeu na fornalha. O canibal entrou e disse à esposa para trazer a galinha que bota os ovos de ouro. A giganta trouxe, e o ogro mandou a galinha botar e ela botou o ovo de ouro. O gigante satisfeito começou a balançar a cabeça e roncar. Então Jack saiu do forno, pegou o frango dourado e correu para o pé de feijão. O menino voltou para casa. Ele mostrou à mãe uma galinha maravilhosa e eles começaram a viver vendendo ovos de ouro. Mas logo pareceu a Jack que isso não era suficiente. E ele novamente decidiu tentar a sorte no topo do pé de feijão. Desta vez, o menino subiu no castelo pela janela. Ele pulou em um caldeirão de cobre e se escondeu. O canibal e sua esposa entraram na sala. O gigante cheirou o menino e correram para procurá-lo no forno. Mas ele não estava lá. Eles procuraram em todos os cantos e recantos, mas não pensaram em olhar para o caldeirão de cobre. Desesperado para procurar, o ogro ordenou à esposa que trouxesse uma harpa dourada e a colocasse sobre a mesa. O canibal roncou com seus belos sons. Então Jack saiu silenciosamente do caldeirão, agarrou a harpa dourada e correu para a porta. Mas a harpa tocou alto e acordou o canibal.
Jack correu de ponta cabeça, saltando sobre um pé de feijão e o gigante em sua perseguição. Jack desceu para sua casa e gritou para sua mãe carregar o machado. A mãe saiu correndo com o machado nas mãos. O menino agarrou o machado e começou a picar o pé de feijão. O ogro sentiu a haste balançar violentamente e parou. Então Jack atacou novamente com o machado e cortou o pé de feijão. Ele balançou e desabou, e o ogro caiu no chão e se espatifou. Daquele dia em diante, Jack e sua mãe nunca mais conheceram a pobreza. Mas o menino lamentava muito que, por causa da ganância, quase pagassem com a vida. Ele prometeu que nunca mais roubaria e trabalharia muito para o bem da família. Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela.
A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa. Nossa, como a velha gritou terrivelmente! Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa.